né, o que ela está dizendo para nós. Às vezes, realmente, ela não consegue, né? É muito Isso. doloroso para aquela pessoa, às vezes, um processo. Às vezes, ela precisa de alguém para pegar na mão dela e levar ela, né? Uma Uma ajuda, né? ajuda, uma É oração, Deus uma manda, a gente palavra. pensa que consegue sozinha, né? É, Mas Deus sempre manda uma pessoa para ir manda. lá e ajudar, né? Como fala, é É, melhor dois do que um só, né? é Então a gente verdade. Porque sempre se um precisa de uma cair, mão para, é verdade. né? E aí eu lembro que próximo ao meu aniversário, eu fiz essa oração. E aí no dia do meu aniversário, o Senhor fez um rebuliço e me tirou daquele lugar. Eu fui embora dali com a roupa do corpo e Meu o meu último Deus. dinheiro. E aí eu lembro que cheguei em Goiânia, né? Pedi para minha mãe me buscar ali na rodoviária. Eu tava assim totalmente perdida. Eu me sentia uma criança. Eu tinha medo das pessoas, medo dos lugares. A depressão A depressão, é a tomava conta de depressão. mim, né? E aí eu fui para casa da minha mãe. Quando eu cheguei, no dia que eu cheguei, a minha irmã ligou pro meu marido, o Vinícius, né? Falou: "Olha, a Carol chegou, ela tá aqui. Você não quer vir ver ela, não?" Aí ele foi lá e eu fiquei muito feliz com a chegada dele. Só que todas as vezes que eu me aproximava do Vinícius, eu sentia o mal-estar, eu sentia algo ruim. E a gente sabe que existia forças malignas Mas atuando, porque o diabo não quer um casamento. Ele não não quer quer. uma família, ele não quer um projeto de Deus. Ele quer escravizar as pessoas naquilo que ele faz, né? Que Isso. era exatamente o que ele veio fazer comigo mais tarde. Porque quando eu cheguei, que eu retornei para Goiânia, eu comecei a me aproximar de pessoas que eu não tinha costume. Algumas amizades, né, que frequentavam terreiros, amizades que tinham pai de santo, mãe de santo, que conviviam com esse tipo de ambiente. E eu lembro que uma certa noite eu tinha saído de uma boate com uma amiga e a gente estava dormindo na mesma cama, na casa dela. E eu lembro que naquela madrugada eu dormi e eu senti um demônio tentando tomar conta do meu corpo. Eu senti ele tentando manifestar. E eu senti ele mexer o meu corpo, mexer no meu corpo, mas ele não conseguia dominar a minha mente. Eu declarava, eu falava, na minha mente você não vai entrar. E aí ele me levou para um ambiente, Meu né? Deus. E nesse ambiente eu vi pessoas que eu conhecia, que eram de terreiro, que frequentavam esse lugar. E eu via o demônio ali naquele lugar. Então, e quando eu acordei puxando o ar. Acordei assim. Quando eu puxei esse ar, ela acordou e falou: "O que que foi?" Eu falei: "Eu preciso ir embora." E ali foi um estalo de Mas aquele Deus. ambiente, né, era ruim. Era um Era ambiente horrível, né? Era um ambiente trevoso. Ali eram aquilo, demônios, é, né? isso. E aí ali eu tive um estalo de dedo, assim, não, peraí, alguma coisa tá errada, né? E aí eu falei, eu preciso sair desse lugar. Com essas amizades, eu frequentava boates, eu conhecia pessoas, eu não me prostituía por dinheiro, mas eu me prostituía, né? Então, é muito triste, porque eu perdi todos os meus valores, apesar de não ter crescido dentro da igreja. Eu cresci escutando valores, princípios. Eu tinha um pai e uma mãe que me ensinavam coisas, que falavam comigo, né, que me instruíam, né? Então aquilo não era eu. Realmente não tinha nada a ver com o que eu tinha recebido da minha família, né? Totalmente fora daquilo que eu tinha recebido até então na minha vida. Sim, sim. E aí eu lembro que essa prostituição, eram muitas coisas pesadas, né? Eu só não bebia e usava droga. Sim, naquela cidade que o inimigo tentou tirar a sua vida, ele não conseguiu. Não, isso eu Mas já estava em ele, Goiânia. mas ele foi tentando de Isso. algumas formas, né? Ir É, lá, querer prostituição, sim. colocar pessoas ruins na sua vida. É, Para você eram as pessoas legal, é. né? Mas para Deus não Misericórdia, era é de verdade. Deus. Então, É verdade. Aquele era meu ciclo de amizade, era as pessoas com quais eu andava, né? E aí eu lembro que uma determinada profissional, né, de um lugar que eu ia, ela falou assim: "Carol, eu vou te fazer um convite, eu quero que você vá na igreja comigo." Eu falei assim: "Nossa, então vamos, né?" Ela falou: "Vamos no culto comigo?" Eu falei: "Vamos." E aí nessa época que eu comecei a ir na igreja com ela, o meu esposo, ele já tinha passado por vários processos parecidos com esse meu, mas ele já tinha conhecido o Senhor. E aí, aonde eu quero aqui louvar a vida dele, eu quero dar nesse breve testemunho, porque ele vai falar daquilo que Deus fez glória na a vida Deus, vou dele. esperar. Nessa época, ele já tinha se encontrado com o Senhor. Deus preparou uma pastora muito abençoada, uma grande mulher de Deus ali, né? Que esteve ao lado dele, ajudando ele a orar, a jejuar, a conhecer o Senhor, a buscar o Senhor. Ele se converteu por completo. Glória a Deus, Quando o Senhor aleluia, chamou Jesus. meu marido não criou desculpas.
ele foi por completo. Ele abriu mão de tudo que prendia ele ao pecado, né? Eu falo de um homem que aprendeu a beber desde criança, um homem que tinha uma cultura totalmente diferente de uma pessoa cristã, né? Um homem que, quando a gente era novinho, né, casado, eu falava assim, vamos para a igreja comigo? Ele, não, crente não. Eu não vou ser crente. Crente, eu não confio em crente. Ele falava assim, aí um rapaz na obra falou, Vinícius, vamos para a igreja, você tem que converter. Eu falava assim, é mais fácil eu desviar o senhor do que eu ser crente. Misericórdia. Olha, que ele falava para o Senhor. Né? Não conhecia a palavra, né? Não conhecia Deus, né? Então... Ele achava a Bíblia aberta no sinaleiro. Deus se revelava ao Vinícius de uma forma, mas ele estava com o coraçãozinho duro, né? Mas no tempo oportuno o Senhor chegou. Então, quando ele se converteu, eu ainda estava nesse processo ainda, né? Ali no mundo, ele começou a pagar preço pelo nosso casamento, pela restauração. Ainda que os olhos dele não vissem concretizado, ele cria. Ainda que os olhos dele não contemplasse, que ele olhasse para mim e visse tudo improvável, eu tratava ele mal, eu não queria conversar com ele, eu bloqueava ele no celular, ele ainda cria que o Senhor poderia fazer, né? E ele também recebeu uma promessa, na época o Senhor disse para ele que o Senhor daria um bebê para ele, que ele seguraria um bebê nos braços, né? Um filho varão. E ele cria, né? Então essa grande mulher de Deus esteve ao lado dele, ajudando ele em oração, né? Ajudando ele nesse processo, ele já estava convertido. E aí naqueles 4 últimos meses de 2017, foram os meses que eu fui para a igreja, né? Então eu comecei a buscar o Senhor, eu ia para a igreja com essa amiga, e aí eu lembro que todas as vezes que eu tinha vontade de me prostituir, o Espírito Santo me induzia a jejuar. E eu comecei a ouvir a voz do Senhor. Ele falou assim, jejua. Jejua porque eu quero acabar com essa brecha sobre a sua vida. E eu falei assim, eu vou começar a jejuar, vou fazer conforme eu estou recebendo a orientação do Senhor. O próprio Deus falava comigo. E eu não abri a Bíblia, na época eu era dura de coração, mas o Senhor me dizia, jejua porque eu quero mudar isso aí. E aí eu jejuava, eu gostava demais de ir para a igreja, de ouvir a palavra, eu queria aprender aquilo que eu estava escutando, aquilo me chamava muita atenção. E eu fui perdendo interesse pelo mundo, fui perdendo interesse por aquelas amizades, o Senhor foi arrancando aquilo do meu coração, né? Graças a Deus. E eu lembro que eu ainda estava sem trabalho. E aí no final do ano eu falei, Deus, abre uma porta na minha vida, um trabalho abençoado, um trabalho de honra. E eu fiz um voto ali com Deus e o Senhor me honrou. Então no início de 2018, o Senhor abriu uma porta maravilhosa. E naquele lugar, eu não deixei nem currículo. Eu não sei nem como. Na verdade, a gente sabe, Sim, né? a gente sabe. A gente sabe. Outras pessoas não sabem, mas sabe. Outras pessoas não sabem, né? Mas a gente sabe quem está por trás de milagres, de Fala coisas, que é sorte. Né? Foi sorte, mas nada. Mas a gente sabe que a deusidência é o Senhor, é o amor do Senhor, né? E aí ele abriu essa porta sobre a minha vida, né? E junto com essa porta, o Senhor me apresentou amizades da igreja. E ali eu comecei a me envolver com pessoas da igreja, com amigas da igreja. Eu fazia parte do grupo de jovens, sabe? Eu fui trabalhando aquilo na minha vida. E aquele pecado que ganhava tanta força, ele foi deixando de existir. Todo o meu coração era dominado pela presença do Senhor, pelo jejum, a vontade de buscar uma palavra, de estar com Jesus, de estar com os jovens ali louvando, participando dos cultos. O Senhor começou a dominar meu coração mesmo. Graças a Deus. E aí nós temos ali em Goiânia, no mês de fevereiro, na época do carnaval, um congresso das Assembleias de Deus, que é a Almadego, né? Muito famosa lá em Goiânia. Essa Almadego é uma bênção de Deus, né? E aí eu fui para Almadego com a minha turma de jovens. E quem que eu encontro lá na Almadego? O meu amado marido, né? Ele estava lá. E aí a gente começou a conversar, eu chamei minha líder e falei, deixa eu contar para a senhora quem é esse homem. Ele é meu marido, é assim a história, né? E aí a gente começou a conversar. E aí todas as vezes que eu queria ceder, eu ainda tinha aquele medo, aquela resistência, não sei. E aí eu falei assim, Deus, eu vou fazer um propósito de oração, um propósito de jejum. Quero que o Senhor fale comigo, se é para me voltar pro meu marido. Gente, claro, mas eu queria uma confirmação. Claro, a gente sempre, uma confirmação, a gente sempre tá atrás, né? E aí, ali,
eu comecei esse propósito, né, de orar, de buscar o Senhor. E aí o Senhor, essa Bíblia, inclusive, foi minha primeira Bíblia. Ela é toda marcada de marca-texto, de todas as coisas. Tudo que Deus falava, eu ia lá. E eu grifava, Deus falou isso aqui hoje, isso aqui. E o Senhor ia ministrando no meu coração sobre o meu casamento. Todas as palavras que o Senhor me dava,